Olá, eu sou o Luiz Gonzaga Lopes, editor de cultura do Correio do Povo. Estamos aqui com um convidado mais do que especial, Pedrinho Figueiredo, que está voltando com a segunda edição do Talk Show nessa quinta-feira, dia 5, às 20 horas, no Complexo Vila Flores. Pedrinho, eu acho que estava todo mundo já querendo de volta. Tu estavas querendo, mas as pessoas também que não conseguiram ver na primeira edição, porque isso vai ser um registro, uma memória histórica e musical da cidade de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. Tomara. Muito obrigado pelo convite, né? Muito legal estar aqui, valeu. É o que eu espero poder cumprir assim, uma tarefa, né, de auxiliar para que a gente tenha documentado, né, um pouco do processo criativo desses músicos maravilhosos que a gente está tendo a oportunidade de estar convivendo com eles aí contemporaneamente, né? E tem pouco registro, né? Volta e meia eu vejo assim, puxa vida, a música do fulano que eu toquei uma vez no show, ela não tem gravação, não gravou em disco, não me lembro de estar num programa de TV, na verdade não tenha nada, sabe? E aquela música ali já foi, né? Então eu fico pensando como é que o cara fez também a música, né? A gente perguntar um pouquinho, né? Saber como é que é o processo de uma música ou outra, né? E o convidado agora do dia 5 é o Bebeto Alves, né? Que aí é uma explosão, uma usina de criatividade, né? O Bebeto é fantástico, é um cara com uma grande capacidade de se reciclar, de estar super assim, on time, assim, ele está no que está se fazendo agora, né? E ao mesmo tempo é um uruguaianense, né? Então o nego velho tá ali, né? Aquele cara que tem aquele olhar contemplativo, assim, também, né? Tá tudo ao mesmo tempo. A gente vê o Bebeto sempre muito agitado, mas ele é um cara que tem grandes sacadas, com uma grande capacidade de observação e de traduzir isso em música também, né? Então acho que vai ser um papo legal. O Bebeto é um artista que a gente julga completo, porque também se lançou nas artes visuais, na fotografia, digital. E outra coisa, a carreira dele é também bastante longeva. Eu acho que o primeiro disco é de 81, se eu não me engano, alguma coisa início dos anos... É o Notícia Urgente, ao vivo, com cheiro de vida, isso, na OSPA, e eu assisti esse show lá, né? Então é muito legal. O cheiro só vi sozinho na OSPA também. Aliás, saudade do Teatro da OSPA, do antigo Teatro Leopoldina, Teatro da OSPA. Mas eu queria te perguntar o que tu vais tentar extrair do Bebeto de histórias novas, porque me parece que e falando da primeira edição, para quem não viu, não ficou sabendo, foi mais ou menos no verão, ali por janeiro, última fevereiro, semana né? de janeiro e 4 semanas de fevereiro. Ali foi uma loucura, eu queria testar o formato do projeto, saber também se eu conseguia, né, agir assim de uma forma adequada, né? Então também foi muito legal, vários colegas teus estiveram lá também para dar o seu palpite, me ajudar a construir um pouco o formato assim, e foi semanalmente. Agora eu vou fazer ele mensal, né? Então vai ser com mais calma um pouquinho. Claro. Vieram Ike Gomes, Nelson Coelho de Castro, Arthur de Faria, o Frank Jorge e o Marcelo Delacroix nessa primeira edição. E temos, depois dessa segunda edição, os convidados já estão definidos, e depois queria que tu falasse também da terceira edição, que aí depende de edital, depende de um fomento, queria que tu falasse um pouco. Bom, a princípio, o que foi lá a minha primeira edição, né? Foi buscar pessoas próximas, né? E que tivessem tempo naquele período, né? Também para experimentarem comigo, né? Porque isso tudo era uma experiência, né? Então são pessoas assim, exceção do Frank. O Frank a gente trabalhou junto uma única vez numa trilha de um curta-metragem, que eu estava fazendo som, eu sou técnico de áudio também, então estava fazendo desenho de som, mixando, e o Frank era o responsável pela trilha. Qual curta lembra o nome? Pergunta pega ratão. Eu acho que... Não, vou quase lembrar. O curta é da Flávia Seligman. Ele era um curta RBS da Flávia Seligman. E tinha a ver com um Fusca, eu não vou me lembrar do nome. Nós botamos no gerador de caractere depois. E aí, talvez fosse a pessoa que eu tivesse tido menos oportunidade assim, de conviver mais tempo, mas foi tão bom aquele momento que a gente teve lá na minha casa, lá, a gente gravando, eu tenho lá uma peça lá onde eu faço as coisas, né? Eu digo, isso aqui tá muito legal. Lembrei do Frank também. Os outros são pessoas de longos papos, assim, né? Então eu sabia que a gente ia ter muita coisa legal para contar. Na hora de retomar aqui agora essa segunda temporada, me veio direto o Bebeto pela quantidade de coisas, né, que o Bebeto faz atirando para todo lado, né?
O outro é um grande parceiro também, que puxa vida, a nossa história começa quase junta mesmo, né? Que é o Antônio Villeroy. E o Antônio, quando ele larga a agronomia, ele larga a gente começando a tocar no bar na noite, dia 1º de setembro de 82. Né? Então foi uma coisa assim muito legal a minha história com o Antônio Villeroy, né? É o Totonho pra gente, né? E o Antônio é um cara também com essa mesma coisa do Bebeto, né? O Antônio é um cara de buscar em outras artes, né, a inspiração. Então é muito legal, sabe? Volta e meia a viagem dele, época de um filme, ele viajou no papo do cinegrafista ou do diretor, aí ele vai buscar outro filme, quando ele vê aquilo ali tudo, ele está começando a ordenar uma coisa que vai... Uma canção que retrata assim, um estado de espírito que ele toma de alguém, sabe? É muito interessante, ele tem uma capacidade também assim de trazer, que eu acho que essa é a grande jogada, né, desses artistas, né? Que é essa coisa da reflexão mesmo, reflexão no sentido do espelho, né? De pegar as imagens que estão fora e refleti-las, né? E aí coloca o seu caráter, a sua característica, né? Que muitas vezes é aquele espelho, né, que está com uns pontinhos de ferrugem, às vezes ele deforma um pouquinho, às vezes ele informa um pouquinho, aproveitando essa imagem que chega de fora, né? Então eu acho que essa é a grande jogada dessa turma. No latim, espelho é speculum e especular vem dessa origem também. Especular, fazer, né, coisas, refletir, mas ir atrás de outras coisas. Eu gosto dessas, a linguística também. Muito legal, ajudando, né? Vai exatamente no sentido do que eu estou falando, que é essa coisa do cara que busca mesmo, busca um pouco mais daquilo do que está aparente, assim, né? E a terceira edição, se ela vier, ela depende do que especificamente? Bom, isto é um edital, né? Um edital público promovido pela Secretaria da Cultura do Estado, né? E essa secretaria que infelizmente virou Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, né? Que é muita coisa, né? O que na época eu conversava é que a gente sabe que tem pouco dinheiro para a cultura, né? O pessoal do esporte diz que tem pouco dinheiro para o esporte, o pessoal do turismo diz que tem pouco. Então não adianta a gente colocar um cara passando o chapéu para tentar contemplar tantos santos, né? Então me parecia um pouco mais oportuno que cada um estivesse cuidando do seu setor, porque muitas coisas se fazem sem dinheiro. Sim. Muitas coisas, sabe? Com trocas, com bons acordos, sabe? Com uma aproximação, mas é o que precisa? Tempo. Aí quando tu compromete o tempo de um secretário para ele cuidar de 4 assuntos diversos, ele não tem tempo para cuidar de nenhum deles. Então, na real, o que a gente está vendo hoje é uma secretaria inoperante, né? Que felizmente vive às custas de uma belíssima programação da OSPA, que é uma coisa fantástica, né? Teve esse edital que era uma vontade de investimento na cultura e a gente agora vai esperar que ele se realize, né? Que se pague, né? Que essa é a dúvida, né? Mas esse edital é uma coisa muito legal e a única coisa que foi estranha é que foi anunciado como a maior verba disponibilizada pelo FAC na época, de 4,5 milhões, e isso é uma inverdade, porque o FAC promovido pelo Tarso Genro, pela primeira vez que o FAC ganhou uma injeção de dinheiro, foi de 10 milhões de reais. Então, eu acho foi engraçado isso, porque era a página dupla de um jornal, com um secretário de Cultura dizendo isso. Às vezes a gente vai ficando meio espantado como é que coisas podem ficar registradas para sempre num papel, não sendo verdade, né? Então é só fazer uma consulta rápida. Os editais foram publicados, quando chegar lá em 2012 vai estar lá um edital de 10 milhões de reais promovido pela Secretaria da Cultura, o mesmo FAC. E esse projeto na terceira edição, e é importante tu dizer, e fica o registro aqui, porque o Pedro conhece política cultural, Pedrinho, porque foi, entre várias das suas, mas uma que eu acompanhei bem de perto, diretor do Instituto Estadual de Música na gestão anterior no Estado, né? Estava como diretor da discoteca pública. O Instituto era o Santiago Neto, inicialmente. Mas como diretor da discoteca também fez um trabalho muito interessante, assim, e principalmente de aproximação dos músicos e de fazer a casa de cultura e o espaço da discoteca ali e ser bastante... Tudo era acordos, tudo eram contribuições ao ponto de envolver universidades do interior do Estado.
ter aqui a UFPEL colaborando com a gente, a UFSM colaborando com a gente. Usando bastante a Solteiro Cosme, agora está abandonada, eu não sei, eu não vejo. A Luz Cosme é fantástica. Fantástica aquela... Galeria. Luiz Cosme, fantástica aquela salinha, é uma delícia, uma sala com quase 100 lugares, né? Com um pianinho ali para poder se tocar, com uma acústica razoável, é uma sala gostosa. Sim. Tem muita coisa para Mas nós vamos ainda falar da edição, que parece que vai ter gente do interior. Exatamente, né? Porque essa era a proposta original. Na minha cabeça, quando eu pensei, isso tudo vem muito em virtude desse cargo que eu assumi lá na discoteca pública na Torrem, e que durou pouco mais de 2 anos, durou 2 anos, depois eu saí. Então lá me obrigou realmente a colocar no papel as coisas. Ali eu elaborei 12 projetos, e um deles tinha essa ideia que era um porto cultural no sentido de atire âncora, né? De um porto mesmo, né? Venha que a capital está aqui para receber também que é do interior, né? Sim. Porque isso é uma crítica que eu faço contundentemente, inclusive também quando estava participando do governo, que a Secretaria de Cultura do Estado muitas vezes vira uma segunda Secretaria Municipal de Porto Alegre. Né? Não tem muita coisa olhando para o interior do Estado, a gente tem que fazer mais essa conexão, porque se a Secretaria executar uma boa política cultural, o nosso mercado se fortalece, então se soluciona um outro problema, que é o músico não ter o seu mercado de trabalho, né? Então a minha ideia com o Talk Show agora, nessa 3ª edição financiada, e ela tem que ser financiada porque eu vou envolver deslocamentos e tudo mais, e por isso essa necessidade, né? Eu convido um músico do interior para vir para cá, ele vai ser recepcionado por mim e também por um convidado aqui de Porto Alegre, um nome mais conhecido, que vai nos ajudar a ancorar, então, essa vinda do músico do interior. O meu raciocínio é que, ao vir para cá, assim como a gente tem essa coisa, né, do músico daqui que vai para o Rio de Janeiro, então ele volta de lá mais, né, reconhecido, e com o Borghetti, então, quando a gente vai para a Europa, volta de lá mais reconhecido ainda, né? Então a gente quer poder emprestar um pouco desse prestígio da capital para esse músico do interior. Então ele volta para a sua cidade um tanto fortalecido, né? A gente traz ele aqui, o Correio do Povo vai fazer uma nota com ele, vai sair a foto dele, né, junto com a gente. Que legal! Então o Wick Gomes, vamos dizer que vai ser o padrinho do nosso, né? O Wick Gomes abriu comigo o Talk Show, né? Quem sabe ele vai ser o meu padrinho lá, se a gente conseguir compatibilizar datas. Então o Wick vai ser o padrinho lá do músico do interior. Esse cara, quando volta para a sociedade, ele está fortalecido, ele está com reconhecimento legal, que recebeu da capital, porque isso é um problema que nós temos, né? Se, por exemplo, Caxias do Sul lança um disco, Livramento só saberá se passar pela imprensa da capital. Isso é um grilo, né? Então, o único jeito dele realmente ter esse retorno na cidade dele mesmo é ter essa benção da capital. Então, ele saiu na beira da capital. 15 dias depois, eu com o Wick Gomes, com a estrutura do Talk Show, nós vamos à cidade do cara, né? E aí vamos promover lá um talk show. Com isso, eu acho que a gente vai reforçar ainda mais o público que esse cara tem na cidade dele. O mesmo convidado vem para cá e depois E depois nos recebe na cidade dele. Sim. Né? Luiz, não é uma bondade. Tá? Eu sou um sujeito muito interesseiro. Tá? Porque o que eu quero? Eu quero fomentar, oxigenar a plateia. Né? O João de Almeida Neto, em relação a isso, até melhor, que ele diz assim: então a primeira vez que eu volto para a Uruguaiana, eu estava aqui, não me lembro se era fazendo show ou se estava muito bem cotada a música que eu ia cantar, e aí um radialista local que ia me receber para dar uma entrevista, e eu estou ouvindo rádio antes de ir para lá, ele diz: não, daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui o João de Almeida Neto, esta voz tão importante de Uruguaiana, mas que eu bem me lembro, todo cagado ali na esquina ali, Sério? quando era menino. Então perde completamente o charme. Isso muitas vezes fica, né? Que o cara local da cidade vai perdendo um pouquinho da magia. Então a gente quer despertar isso de novo, sabe? Que a imprensa local também olhe para esse cara, né? Esse artista local realmente reconhecendo o valor artístico que esse cara tem, através dessas conexões que a gente vai fazer. E o que eu faço lá? Eu passo a ter um público que, se eu puder manter esse talk show indo e vindo, talvez um belo dia a gente vai ter um público com a expectativa de nos receber, né? De receber também os artistas que vão estar fazendo parte desse talk show, porque se eu hoje pegasse a minha flauta e saísse para tocar, sei lá, Cachoeira do Sul, Santa Cruz, talvez eu não levasse ninguém a teatro algum.
Né? Por mais que eu tenha aqui os meus 37 anos do Rio Grande do Sul, talvez eu não levasse ninguém a teatro algum, né? Então isso vai ser uma forma também de estar levando o meu trabalho, né? Levando o trabalho das pessoas de uma forma um pouco mais íntima também, deles escutarem o que o Ike vai falar sobre o trabalho dele e tudo mais. Então é tudo uma questão de oxigenar e agitar um pouquinho. É interessante saber que o Talk Show é T-O-Q-U-E, não é talk como Letterman, como o Jô Soares. Como Talk show, não é talk. Eu vou falar do Pedrinho para não deixar ele só falando, vou falar algumas coisinhas assim. 29 anos tocando com o Borghetti, é um dos maiores arranjadores do Rio Grande do Sul. Ele não é gaúcho, veio para cá, né, do Rio de Janeiro, de Teresópolis, né? Mas ele é um dos maiores arranjadores, também produtores musicais, enfim. O que eu queria para finalizar é uma coisa, saber deste papo com o Bebeto, se vocês... Porque a coisa surge na hora, como vai ser, o que tu vai conseguir arrancar dele, assim, e quais as músicas. Eu vi num vídeo promocional que tu já fez na flauta um Depois da Chuva ali, não sei o que vai ter, e que tu finalizasse depois uma mensagem convidando as pessoas, os nossos leitores e, como é que se diz, ouvintes e videntes, não, o nosso público espectador também. Por favor. Pois é. Olha só, com o Bebeto o negócio é uma catarse mesmo, é violento, né? Então eu digo, Bebeto, vamos ter assim 4 ou 5 músicas, eu toco contigo 2 ou 3 e tu toca mais umas 2 sozinho, com certeza, né? A gente reserva esse espaço, né? A ideia sempre é que o programa fique com 90 minutos, né? E o Bebeto disse, então tá ótimo, eu vou tocar uma do próximo disco e vou tocar uma do disco que eu vou gravar no ano que vem. Ou seja, o Bebeto já está com o disco do ano que vem pronto na cabeça dele. Nossa. É muito legal, cara. É muito legal. Sim, fantástico. Né? O negócio não para mesmo. Né? Não, é muito bom. E antes eu vou pedir para o Pedrinho convidar as pessoas, mas antes eu vou só dar de novo o serviço, que depois aparece alguma coisinha na telinha, que é o Talk Show, o início da segunda edição do projeto, nesta quinta-feira, dia 5, às 20 horas, no Vila Flores. Me ajuda, é São Carlos 753, o endereço ali naquela área do Floresta, que era esquina um pouquinho... com a Hoffman. Com a Hoffman. Que era um pouquinho degradada, ainda um pouquinho, tem algumas coisas que acontecem ali que não são da cultura, mas enfim, é um lugar que está sendo reumanizado por esse complexo como o Vila Flores. E agora quero pedir para o Pedrinho convidar as pessoas para irem lá, fazendo um convite aí, quase musical. Ouçam da cultura. Hã? Ouçam da cultura, né? Sim, são, né? A gente não sabe. Tudo que acontece. Exatamente. Né? Eu me permite então só uma observação, que eu queria dizer que além de Dave Letterman, Jô Soares e tudo mais, essa minha ideia do talk show, assim como talk show, também surgiu por causa do Nelson Faria, com Um Café Lá em Casa, que está sendo um sucesso fantástico. E tudo isso eu me perguntava quando é que teria oportunidade dos nossos compositores, dos nossos artistas gaúchos estarem sendo entrevistados por esses caras, né? Aí eu vi o Nelson fazendo com o Bebê, né, que é o Alessandro Kramer, né? Viu, agora vai ter com o Daniel Sá, vai ter com o Borghetti também. Eu digo, puxa, felizmente, né? Mas aí eu já tinha tido a ideia do talk show também, que era para tentar cumprir um pouco isso localmente, né? Essa era a ideia, né? E aí, através da internet, também colocar isso aí, né? Universalizar isso aí, né? Disponibilizar digitalmente. A ideia, então, é talk show às 20 horas, lá na rua São Carlos 753, no galpão do Vila Flores. Eu vou estar com o Bebeto Alves numa roda de conversa, uma roda de música, a gente fazendo música na hora e conversando um pouco, sabendo o que o Bebeto está aprontando. Ele já disse que tem músicas novas já para o próximo disco, para um disco que ele vai gravar no ano que vem. Tem muita coisa para acontecer. 20 horas do dia 5 de julho. Eu quero agradecer ao Pedrinho Figueiredo pela presença, que é um amigo, é um cara que a gente está aqui como admirador também, porque quando eu tenho a oportunidade de ver o Pedrinho em ação, ou alguma música que foi arranjada por ele, me lembro há uns 2 anos, se eu não me engano, quando o Ivan Lins tocou com a orquestra da Ubra, aí o Ivan no final agradeceu o Pedrinho Figueiredo pelos arranjos e tal música, e enfim, vários músicos a gente vê alguns agradecimentos de arranjos e realmente o Pedro faz a diferença em tudo que ele faz. Então eu quero convidar todos para ir a esse talk show. Eu estou devendo uma visita, mas porque eu estava com umas mudanças aí
em janeiro, fevereiro, agora eu acho que eu vou conseguir comparecer. Obrigado e até a próxima. Não para não que eu vou fazer uma coisa aqui com ele, olha só. A gente está agora retomando, a partir do final de semana passado, uma coluna nova, né, ligada à cultura, né, com a editoria tua, né? Ah, sim. Quero registrar a importância, quero registrar a nossa esperança, quero registrar que é uma pessoa muito benquista e está no lugar certo. Essa coluna tenho certeza que será bem tratada. A gente nota sempre o teu respeito e o teu interesse, então é muito legal a gente saber que o Jornal Correio do Povo se espertou, que na real a cultura é a solução, a cultura é o caminho para a gente buscar uma solução para o que está acontecendo. Muito obrigado. Obrigado. Até mais, gente.